Eu amo a internet, mas quando ela deixa você na mão, ela é a campeã. Calma, vai dar tudo certo, eu tenho fé. Foi. Aí. Oi? Não, cara, a nuvem vai embora. E é sempre quando a gente precisa dela. Já reparou isso? Mas tudo bem. Gente, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Fico feliz de poder estar aqui, compartilhar, apesar de vocês estar tão distantes de mim. Espero que a palavra do Senhor não seja assim e vá direto ao seu coração. E é muito bom ter aqui. Então, gente, deixa eu só testar aqui. Sabia que você queria me deixar na mão, peraí. Ih, gente, agora... Ou eu estou apertando o lado errado também? Talvez estava... Não sei mexer. Gente, então vamos lá. Para quem não me conhece, sou o Guilherme e vou estar conversando um pouquinho sobre algo que a gente fala bem pouco, né? E antes disso, eu quero orar com você para a gente poder começar a conversar aquilo que Deus vai falar no nosso coração, tá bom? Então, se você puder, feche seus olhos. Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar aqui, de aprender mais do Senhor. E eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa entender as maravilhas da Tua palavra, Deus. Ajuda a gente a se concentrar e absorver o máximo possível, Pai, para que a gente possa sair daqui mais parecido com o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, se tem uma coisa que eu gosto, é relógio. Eu gosto muito de relógio. Eu era um pré-adolescente quando eu descobri o relógio e eu nunca mais tirei o relógio, eu sempre uso o relógio. Eu sou daquelas pessoas, eu durmo de relógio, eu acordo de relógio, né? E eu faço tudo que eu posso fazer de relógio. E uma das coisas que eu mais gosto, eu gosto de ter o controle do tempo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de saber a hora que eu preciso chegar no lugar, a hora que eu preciso voltar, a hora que vai começar, a hora que vai terminar. Eu gosto muito de ter esse controle, eu gosto de calcular quanto tempo eu tenho para poder fazer as coisas, quanto tempo eu posso ou não demorar, né, no banho, chegar atrasado nos lugares. Então, assim, eu não chego a ser a pessoa que é neurótica, tipo, eu sou louco por se chegar 1 minuto atrasado, minha vida acabou, não sou desse. Mas eu gosto de ter esse controle. Deixa eu vir só um pouquinho mais para cá, para ajudar o Pedro. Então é o seguinte, mas quer saber de uma coisa? Eu não sou a única pessoa assim. Sabe por quê? Porque todos nós somos assim. Porque nós somos movidos pelo tempo. Tudo que a gente faz é movido pelo tempo, até os atrasados. Até os atrasados são movidos pelo tempo, um pouquinho atrasado, mas eles ainda são movidos. E sabe como eu sei disso? Você provavelmente deve ter um relógio na cozinha da sua casa. Você provavelmente deve ter um relógio no seu quarto. Você provavelmente deve ter um relógio na sala. Você provavelmente deve ter um relógio no seu celular. Ah, acertei agora, né? Que o povo ali não tem relógio em lugar nenhum, gente. Como que vocês vivem? Sabia que no shopping não tem relógio? Já reparou? Por quê? Porque eles não querem saber o quanto tempo... Ele não quer que você fique pensando em quanto tempo você está lá. Pode reparar, nenhum shopping nunca tem relógio. Mas nas nossas casas tem. Então, você provavelmente deve estar calculando assim, nossa, se eu chegar em casa, daí eu vou dormir tal hora, amanhã eu tenho que acordar tal hora, então eu tenho que acordar antes. Daí você provavelmente, em algum momento da sua vida, você já passou por isso. E agora, quando a gente olha para essa expressão, tudo no seu tempo.
De forma prática, na nossa vida, o tempo, ele é essencial, principalmente quando a gente lida com as pessoas. Por exemplo, você não vai pedir alguma coisa para sua mãe quando ela está brava, quando ela está dando aquele ataque, dizendo que ninguém se importa com ela, que ela tem que fazer tudo, e que se ela não fizer, ninguém faz mais. Você não vai pegar esse tempo que ela está surtando, ela está sobrecarregada, e chegar para ela e falar assim: mãe, eu estava pensando aqui, será que eu posso jogar bola com meus amigos? Ou será que eu posso você pode me levar na igreja? Ou você pode me levar no shopping? Obviamente você não vai fazer isso. Por quê? Porque você tem que calcular o tempo. E se você já teve que fazer isso, provavelmente já levou um não, porque ela estava no momento estressada diante disso. Por quê, gente? Porque essa é uma hora errada. Então, quando a gente está falando de tempo, é muito importante a gente olhar para as nossas relações e ver que o tempo, ela é a base de tudo na nossa vida, certo? E existe um texto na Bíblia, e eu acredito que muito conhecido por vocês, que fala exatamente sobre o tempo. Então, por isso quero pedir para vocês abrirem lá em Eclesiastes, no capítulo 3, do 1 ao 8. Se você não tem a Bíblia, se você não quer abrir, eu vou projetar aqui. Então você pode ler comigo aqui, ou você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8. E diz o seguinte: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de aguardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Nesse texto que a gente acaba de ler, é possível você perceber que tempo é uma palavra importante nesse texto, porque ela se fala muitas vezes. Na verdade, essa é a palavra-chave desse texto. Por quê? Existem pelo menos 25 menções de tempo em apenas 8 versículos. E o que a gente entende aqui é que está claramente óbvio que o autor queria dizer para a gente que tempo é uma coisa importante. Porque se em 8 versículos ele escreve praticamente 25 vezes a palavra tempo, é porque ele quer mostrar para a gente, fala assim: gente, tempo é algo importante, tempo é uma palavra importante. E pensando nisso, eu quero trazer para vocês aqui hoje à noite 4 observações a respeito desse texto. Então, acompanhe comigo. Quando você lê lá o versículo 1, ele diz assim: há um tempo certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Então, gente, o que eu quero dizer para você é que Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito para tudo. O tempo, ele é importante, por exemplo, para as nossas vidas espirituais, para a nossa vida espiritual. Porque quando nós falamos de vida espiritual, é fundamental que a gente viva uma consciência do tempo de Deus para as nossas vidas. O que Salomão está dizendo, que é o autor do livro de Eclesiastes, que a gente acabou de ler, ele está dizendo nesse primeiro verso é que a vida é uma questão de tempo. Nós ouvimos diversas expressões aí relacionadas a tempo, como por exemplo, não era para ser, ou uma hora isso vai dar certo. Nada acontece por acaso. Você provavelmente já deve ter até falado uma dessas frases. E quando a gente pensa nessas frases, quando a gente pensa nessas expressões, a gente começa a observar uma coisa: que existe um sentimento dentro das pessoas, dentro de nós,
de que as coisas elas não simplesmente elas acontecem, mas que existe um propósito para elas acontecerem. E mesmo com essa mentalidade, muitas das pessoas elas olham para a sorte. Muitas vezes, apesar de eles terem essa mentalidade de que as coisas têm um propósito, quando for para ser, será, e mesmo assim, as pessoas, elas olham para a sorte. E eu vou dizer uma coisa para você, eu, como cristão, eu não acredito em sorte. Eu não acredito que as coisas, elas acontecem por acontecer. E a razão é que eu não acredito que não existe sorte, é porque Deus é quem guarda a minha vida. Deus é que tem o controle da minha vida. Deus, Ele não simplesmente deixa a gente pelo acaso. Ele não diz assim, ó, você está salvo, parabéns, muito bem, agora vai, se divirta, curta a sua vida, vai aproveitar do jeito que você quiser, e se precisar, toma uma ligação à distância, uma oração à distância, e a gente se resolve. Não, Deus não faz isso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está realmente comprometido com a minha vida. Deus, Ele está realmente comprometido com a sua vida. Então, as coisas que acontecem na nossa vida, Deus, Ele está ciente disso. Deus, Ele está observando todas as coisas. Por quê? Porque Ele tem um propósito para tudo. E quando a gente olha para essa questão da sorte, a gente percebe que Deus, Ele não trabalha nessa área. Porque se Ele tem um propósito para todas as coisas, nós podemos concluir que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Muitas vezes, apesar de muitas vezes parecer que foi sem querer, que foi sorte, que foi o acaso. Gente, nós como cristãos, a gente não deve acreditar no acaso. Porque se existe acaso é porque não tem alguém controlando. E Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Deus está no controle de tudo, Ele não trabalha no universo da sorte. Se você olhar lá em Atos, capítulo 17, 28, se você quiser anotar e depois ler na sua casa esse versículo com calma, Atos 17, 28, ele nos mostra que existe um motivo, que existe um propósito quando se trata da vida na perspectiva cristã. E é exatamente isso que Salomão está querendo descrever para a gente e comunicar quando nós começamos a ler, por exemplo, o capítulo 3. Salomão, ele quer mostrar que os eventos da nossa vida, eles não acontecem de forma aleatória. E ele diz isso no primeiro versículo. Deus tem um propósito para tudo. E o ano era 2013, e eu estava no segundo ano da faculdade, estava cursando publicidade, eu estava envolvido com a igreja, estava fazendo tudo certo, seguindo uma vida normal. E eu estava sentado num almoço de domingo, e a gente estava conversando lá em casa, em família, e a minha mãe virou para mim e perguntou assim: Guilherme, aonde você quer estar daqui 5 anos? E eu sabia que a resposta que a minha mãe esperava. Eu sabia dessa resposta. Só que eu sabia que não era essa a resposta que Deus queria que eu desse. Então eu lembro que naquele momento eu fiquei congelado, eu não sabia responder. Eu peguei minhas coisas, eu fui para o meu quarto. E naquele dia eu tomei uma decisão na minha vida. E eu falei assim: a partir de hoje, tudo o que eu fizer vai ser para descobrir o propósito que Deus tem na minha vida. Descobrir por que eu sou bom em algumas coisas, porque eu sou ruim em algumas coisas, por que eu tenho habilidades, por que eu não tenho algumas habilidades. E a partir daquele momento eu comecei a viver uma vida que tudo que eu fazia era para descobrir o meu propósito, porque eu sabia que Deus tinha um propósito para a minha vida. E em menos de um ano depois dessa oração, eu já estava trabalhando 100% em missões, viajando o Brasil, falando do amor de Jesus para as pessoas. E hoje eu estou no 3º ano do seminário.
E eu não imaginava que tudo isso aconteceria dessa forma. E eu comecei a entender, cara, Deus tem um propósito para todas as coisas. E então eu quero dizer para você que Deus tem um propósito para tudo nas nossas vidas. Eu quero que você saia lembrando disso. Deus tem um propósito na sua vida. Você não simplesmente existe por acaso. Não, Deus tem um propósito. Então, para nenhum cristão existe essa tal de sorte. Quando nós olhamos pela perspectiva de que Deus tem um propósito em tudo nas nossas vidas, as coisas ficam mais emocionantes. Justamente porque ao invés de você reclamar das coisas que acontecem na sua vida, você começa a orar. Deus, me mostra o propósito. Deus, por que eu estou passando por essa dificuldade? Deus, o que eu preciso aprender nesse momento que eu estou vivendo? E você começa a olhar as coisas que acontecem na sua vida numa outra perspectiva, de um outro jeito de enxergar. E você começa a falar, nossa, se Deus está permitindo que eu viva essas coisas, existe um propósito. Então eu quero entender esse propósito, porque eu quero aprender. E as coisas ficam bem mais emocionantes e bem mais tops. Essa é a palavra que eu queria usar. E eu sei que a teoria ela é muito linda, quando você fala sobre isso. O problema é que quando a gente não começa só a viver coisas boas, e sim a gente começa a viver coisas difíceis. Quando a gente começa a ouvir problemas, a gente começa a viver dificuldades, a gente começa a viver desânimo. Difícil é quando o nosso salário não fica apertado. É quando a gente não tem mais vontade de fazer as coisas. É quando a gente começa a olhar e fala assim, nossa, acho que eu não tenho amigos. Quando eu sinto que as pessoas elas não se importam mais comigo. E sabe o que é isso? Sabe por que a gente sente isso? Por causa da nossa condição. Mas diante disso, Salomão nos diz o seguinte: se Deus tem um propósito para tudo, Deus tem o controle de tudo. Olha comigo no versículo 2, ele diz assim: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Agora, o que Salomão está dizendo aqui para a gente é que Deus determina o nosso nascimento e Deus determina a nossa morte. Ele está no controle das duas coisas. Foi Ele quem trouxe você para esse mundo. É claro que os seus pais têm bastante envolvimento nisso, mas assim, no fim das contas, quem trouxe você para esse mundo foi Deus. E o que Salomão quer nos ensinar aqui é que Deus, Ele é soberano sobre o tempo, Ele está acima de tudo. E um exemplo disso é Jonas. Você provavelmente conhece a história e sabe que ele foi um profeta, ele foi engolido por um grande peixe, ficou lá, depois ele vomitou ele para fora. E é interessante porque se você começa a pensar e refletir, cara, o Jonas estava fazendo era errado. Foi jogado no mar, foi engolido e Deus podia falar, agora se vire, né? Você que lute. Não. Deus cuidou de Jonas. E melhor, Deus ele não só cuidou de Jonas enquanto ele estava na barriga do peixe, como que quando o peixe foi vomitar, ele não vomitou no meio do mar. Por exemplo, agora vai, nade até onde você tem que ir. Não, cara. Deus fez com que o peixe vomitasse ele na praia. Porque Deus está no controle, Jonas sobreviveu. Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Deus tinha um propósito na vida dele. Deus quis ensinar a Jonas que Deus é que tem o controle. Deus é que tem o controle da vida. O que eu estou querendo dizer quando Deus tem o controle de tudo, é que tudo também se aplica na sua vida. A gente está vivendo um tempo, o mês de setembro, é um mês que fala bastante sobre o suicídio.
E muitas vezes a gente pensa na nossa vida como se a gente tivesse o controle dela. E quando a gente começa a olhar para a gente, ver que a gente tem o controle, e a gente começa a perceber que a gente está descontrolado, em diversas vezes, pode passar na nossa cabeça de que já que eu não tenho o controle, eu vou lá e eu vou tirar a minha vida. Então eu quero que você saia daqui sabendo isso. Deus tem o controle sobre a sua vida. Então você não precisa mais ficar querendo tomar esse controle. Deixa Deus. George Whitefield diz uma frase que eu gosto bastante, que diz assim: somos imortais até que o nosso trabalho seja feito. Somos imortais até que o nosso trabalho seja feito. Nós temos um propósito, nós temos motivos para estar aqui, e Deus está no controle das nossas vidas, assim como estava no controle da vida de Abraão, na vida de José do Egito, de Salomão, na vida de Jonas, na vida de Paulo, na vida da Juliana, na vida da Júlia, na vida do Guilherme, na vida da Bia. Deus, Ele está no controle, e nós temos um propósito, e por isso a gente não precisa temer. Eu acredito que a frase "Deus tem cuidado de tudo" é um pouco, ou talvez bastante desafiadora. Sabe por quê? Porque nós queremos esse controle. Lembra que eu disse lá no começo que o relógio ele faz parte da nossa vida? Por que ele é tão importante para a gente? Porque a gente quer ter o controle. A gente quer saber exatamente aquilo que a gente vai fazer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. É isso que acontece. Nós queremos monopolizar tudo e ter o controle de todas as coisas. Uns mais e outros menos. E a nossa condição é que faz isso. A nossa condição faz com que a gente queira ter o controle de todas as coisas. Então, quando a gente ouve que Deus é que deve estar no controle, principalmente na nossa vida, a gente começa a temer. Cara, eu vou ter que dar o controle da minha vida para Deus. Mas será que Ele sabe o que Ele tem que fazer? Será que Ele sabe o que eu estou vivendo? E eu não sei se você já fez uma viagem para um lugar desconhecido, mas normalmente quando eu vou para um lugar desconhecido, a gente depende muito do Waze, né? Hoje nós já tivemos uma aventura, né? A gente foi lá fazer um trabalho missionário e a gente dependeu do Waze, só que o Waze levou a gente sei lá para onde, não estava o lugar, na verdade assim, o lugar que estava escrito errado, não foi o Waze que levou a gente para o lugar errado, era o lugar que estava escrito errado. E é muito difícil, porque você está andando, cara, você está dependendo de um aplicativo dentro do celular para dizer exatamente onde você tem que virar. E assim, eu não ligo muito, mas meu pai já fica, não, conheço um caminho melhor. Não, eu sei um jeito melhor. Eu falo, não pai, o Waze está falando para ir por aqui. Não, o Waze não sabe nada. E sabe de uma coisa? Deus deve ser o nosso Waze. Deus é o Waze. E o que a gente precisa fazer é deixar Ele conduzir as nossas vidas. É Ele que precisa ter o controle, porque Ele sabe de todas as coisas. Deus conhece tudo. E às vezes você não está enxergando o que tem lá na frente, e o Waze está mandando você virar aqui. Não, mas eu sempre fiz esse caminho reto. Só que o Waze sabe que lá na frente tem um acidente, alguma coisa assim. E você pode até conseguir chegar no lugar sem o Waze. Só que assim, vai ser entre trancos e barrancos, né? Literalmente, né? Você vai entrando numas buracas, nos negócios assim. E é muito mais fácil quando tem alguém que está direcionando a nossa vida. Nós estamos no controle. Nós estamos no controle do carro, mas quem deve estar no controle é o Waze. Porque sem ele a gente chega. Mas assim, né? Daquele jeito. E é exatamente assim que a nossa vida deve funcionar. Deus é o nosso Waze, e Ele sabe que nós precisamos chegar lá. Quando você olha, por exemplo, o versículo 3, ele diz assim: tempo de matar e tempo de curar,
tempo de derrubar e tempo de construir. E se Deus tem um propósito para a nossa vida, se Deus tem o controle de tudo, eu quero dizer para você que Deus tem trabalhado em nós. Deus tem trabalhado em nós. Quando você olha para o Antigo Testamento, e você vai visitar as histórias antigas, do Antigo Testamento, você vê um Deus que derrubou nações, inclusive você vê um Deus que derrubou a sua própria nação. Você vê um Deus que derrubou o seu próprio povo. E essa parte me lembrou muito um texto lá de Oséias que diz assim, Deus nos despedaçou, mas Ele vai nos curar. Ele nos feriu, mas Ele vai curar as nossas feridas. Quando se trata de quebrar, quando se trata de construir, Deus está sempre envolvido. Deus, mais do que ninguém, conhece o nosso coração. Ele sabe da nossa condição e Ele sabe que nós temos esse desejo pelo controle. E um exemplo disso é quando a gente olha para o Novo Testamento e a gente encontra Pedro, um discípulo de Jesus, um homem que foi usado para fazer pequenas e grandes coisas, mas que foi destruído pelo Senhor. Pedro, por causa da sua condição, ele era muito orgulhoso, e o Senhor quebrou por causa do seu orgulho. E o que aconteceu com Pedro? Bem, quando você olha no Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus reconstrói, Jesus edifica Pedro. Ele permitiu que Pedro quebrasse, mas depois Ele o reconstruiu. E existem momentos na nossa vida que Jesus vai te destruir. Existem momentos na sua vida que Ele vai te quebrar. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Talvez porque você seja muito teimoso, ou você é orgulhoso, ou você está fazendo coisas que você não deveria estar fazendo. Deus vai te quebrar de uma maneira muito gentil e amorosa. E Ele também vai curar você. E Ele também vai reconstruir você, para que você produza mais frutos. E Ele faz isso porque Ele te ama. E sabe de uma coisa? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Ele tem o controle. Ele tem trabalhado por nós. E por fim, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. E galera, nós vivemos num mundo infectado pelo pecado. E eu gosto muito dessa expressão, porque ela revela exatamente aquilo que o pecado faz na nossa vida. Um ser que está infectado com um vírus, nos mostra que aquele vírus não pertence àquele lugar. Ou seja, aquele vírus não foi feito para estar ali. E quando nós olhamos, por exemplo, para a história da nossa humanidade, nós vemos um mundo, um ser humano criado para se relacionar com Deus, puro, perfeito, e por causa da decisão do homem, o pecado entrou no nosso mundo. Então nós somos contaminados, nós somos infectados pelo pecado. A natureza foi infectada pelo pecado. E Deus sabe muito bem da nossa condição humana. Mas Ele ama tanto. Deus, Ele ama tanto o mundo, que Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz. Porque só assim, Deus poderia reestabelecer, Deus podia se relacionar novamente com o homem. Só assim Ele poderia nos quebrar, só assim Ele poderia
nos moldar e só assim Ele poderia nos reconstruir. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele quer trabalhar na sua vida, porque Ele tem um propósito, e você pode confiar, porque Ele é que tem o controle de tudo. Ele sabe o que é melhor para você. Os versículos, quando a gente continua lendo o texto o nosso texto base, os versículos de 4 a 8, eles falam sobre expressões de emoções humanas. E o que Salomão está dizendo nesse trecho é que viveremos tempos ruins, viveremos tempos bons, e que isso faz parte da nossa vida. Viver tempos diferentes faz parte da nossa vida. E talvez isso que eu acabei de falar traga no seu coração um sentimento de temor, um sentimento de desespero. Eu falo assim, não acredito que eu vou ter que viver coisas ruins, mas o que eu estou vivendo está tão bom. Infelizmente, essas emoções, como, por exemplo, choro, morte, solidão, infelizmente essas emoções são uma realidade. Infelizmente, essas emoções, elas são reais, e elas fazem parte da nossa vida. A nossa natureza infectada pelo pecado faz com que a gente machuque as pessoas, que a gente duvide das pessoas, que a gente tenha medo do futuro que é incerto. Mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. A palavra de Deus diz assim: aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, porque eu venci o mundo. Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Jesus é a nossa esperança. Deus é o único que pode guiar, tratar, formar, amar de forma verdadeira e completa. E daí eu pergunto para você, o que você tem feito com o seu tempo? Como você tem lidado com as fases da sua vida? E que você possa sair daqui dessa noite lembrando que Deus, Ele tem um propósito para tudo. Deus tem o controle de tudo. Deus, Ele tem trabalhado em nós, e Deus tem cuidado de nós. Tudo no seu tempo. E Deus tem o tempo de tudo. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque hoje a gente pôde parar um tempo aqui e pensar um pouco sobre o nosso tempo. Que essa mensagem possa penetrar nos nossos corações, na nossa mente, e a gente possa sair daqui, ó Deus, com esse sentimento de esperança, de que Deus tem um propósito, que o Senhor possa incomodar aqui esses corações que estão aqui, para que eles possam correr atrás, para que eles possam buscar, ó Deus, o propósito deles aqui nessa terra, e eles possam encontrar no Senhor essa esperança. Nos ajuda, ó Pai, levanta aqui, ó Deus, uma geração diferente, uma geração que olha para o tempo de uma forma diferente, ó Deus, e que tudo seja feito para a tua honra e a tua glória, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém.